Futebol, funk e irreverência. Funk Bola 107. Ele retratou bem a realidade dessa partida, né? No final do jogo ele disse: o que já não era bom, que era ruim o empate dentro de casa, acabou ficando ainda pior com um gol, sobretudo que ninguém esperava no último instante da partida. Mas o futebol não tem ninguém esperava, né? O futebol ele é assim. Eu acho que o Guarani foi premiado pela atuação que teve, nos marcou bem, sempre foi um time perigoso, tá? Então mereceu. O detalhe maior é que nós fomos muito mal, né? Nós fomos muito mal, tecnicamente muito mal, nós todos fomos muito mal. Então quando o time faz uma partida abaixo da crítica, em termos de qualidade técnica, acaba acontecendo isso. Poderia ter acontecido antes, não aconteceu exatamente no final. Então a gente vê a manifestação, ouve a manifestação do torcedor, mas o torcedor tem a sua razão. Hoje nós fomos realmente abaixo da crítica, temos que melhorar e muito. Celso, o Vasco agora enfrenta o Santos, lá na Vila Belmiro, e depois disso tem a parada para a Copa do Mundo. Qual que vai ser o teu foco nessa intertemporada do Vasco? O que tem que melhorar? Enfim, muitas coisas, mas qual que é o foco principal? Tem que melhorar muitas coisas. Eu acho o seguinte, eu acho que nós não podemos, a gente nunca deixa de ter o respeito pelo adversário, né? O adversário mereceu, eu acabei de dizer isso. Mas nós não podemos ter receio de jogar em casa. E hoje a nossa qualidade técnica foi realmente muito complicado. Os jogadores sabem disso, a gente viu isso e nós temos que melhorar principalmente essa situação. Jogar no Vasco ou jogar num time de ponta exige muito equilíbrio, muita atitude, muita decisão, né? E iniciativa. Então nós não podemos deixar de fazer as coisas, nós temos que fazer as coisas acontecerem. Afinal de contas, nós estamos num clube que aposta na gente para que a gente possa fazer o que a gente sabe fazer. E hoje nós tivemos dificuldades. Hoje nós não fizemos o que nós deveríamos, né? E por isso estamos amargando esse resultado. Ô, Celso, vou te fazer uma pergunta. Não entenda, porque não há nenhuma maldade embutida nela, é só a representação. Isso é ótimo. É só a representação do que o torcedor deve estar tentando imaginar agora nesse momento, para tentar entender. Porque a oscilação, né? Tem problema de salário atrasado, o time do Vasco está passando por problema na noite, é deficiência, é falta de encaixe, a base não consegue suprir a necessidade, enfim. Qual é o panorama de que acabou de chegar, que está tendo o contato, que está vivendo o dia a dia do Vasco, pode passar como informação? Bom, agora a gente não pode começar a levantar, né, essas coisas todas. Eu acho que, eu vou repetir isso, o torcedor está me ouvindo, e esse recado é diretamente para ele. Realmente hoje nos deixou realmente preocupados, né? Por quê? Porque nós tivemos uma apresentação abaixo do que a gente vinha tendo, pelo menos, né, até a minha chegada aqui. Por que eu digo isso? Nós perdemos para o Avaí, mas tivemos uma atuação boa, né? Se é que a gente pode dizer numa derrota que a gente tem atuação boa. Jogamos contra o Internacional, os 45 minutos do segundo tempo, foi uma atitude que o time teve. Não jogou bem, mas pelo menos reverteu um resultado. No Clássico, nós tivemos uma atuação boa. O jogo foi equilibrado, poderia ter ganho o Botafogo, poderia ter ganho o Vasco, sim. Eu saí do jogo dizendo que se houvesse um merecedor, era o Vasco. Agora hoje foi difícil. Nós não tínhamos como não passar por um momento como esse. No sentido assim, 40 minutos, 35, 40 minutos, termina logo esse jogo, porque daqui a um pouquinho a gente leva um contra-ataque e acaba perdendo o jogo, e não deu outro. Levamos aos 48, alguma coisa assim. Então, a gente está num processo, né, de amadurecimento. O que acontece quando o time não apresenta aquela qualidade toda que a gente espera, que gostaria que tivesse? É a desconfiança, é a instabilidade. Nós temos que melhorar, principalmente agora, nesse momento emocional, readquirir a nossa confiança, treinar mais, para que nós, quando cheguemos nessa situação de fazer um jogo em casa,
a gente possa ter pelo menos, né, a atitude de tomar decisões. Hoje o time em determinados momentos ficou sem atitude nenhuma, tocando a bola para o lado, o Guarani se defendendo, o time não foi incisivo. Tivemos até oportunidades, né, mas está muito longe de ser o que a gente quer. Então preocupa o torcedor tem razão, preocupado está a comissão técnica também, o treinador está muito preocupado, mas só tem um jeito da gente seguir, né, e melhorar. Trabalhar e trabalhar. Celso, você trabalhando com 2007, conhece bem, principalmente o torcedor do Vasco também, no momento ruim e no momento bom. Talvez o caldeirão de São Januário, como se diz, está pesando contra o Vasco nesse momento, porque alguns atletas, o Hernani é um exemplo claro disso, foi bem contra o Botafogo no Clássico, claro que tinha torcida do Vasco também, mas hoje em casa ele já era vaiado desde o primeiro minuto e acabou indo mal. Talvez essa pressão que deveria ser a favor do Vasco está acabando indo contra. Mas só vai contra porque na maioria dessas situações só vai contra o torcedor porque o time deixa a desejar, né? O torcedor não vai contra quando o time faz algumas jogadas e tem sequência de jogadas boas, acredita, luta. O torcedor não vai contra. Então é uma situação que nós temos que repensar, os jogadores têm que repensar, porque se não tiver a capacidade de aguentar esse tipo de pressão, não pode estar jogando no time grande. Esse é o grande detalhe. Eu não estou dizendo isso, não estou falando isso especificamente para ninguém. Eu estou dizendo que o nosso campo não pode jogar contra a gente, né? Tem que ser o contrário. Mas para que isso aconteça, nós temos que demonstrar o que é qualidade, força, brio, atitude. E hoje nós deixamos a desejar. Essa é a realidade. Alô, galera! Quer ficar sabendo de tudo que rola no Vasco? Notícias do futebol, é na hora, na mão! Pegue o seu celular agora e envie uma mensagem de texto com a palavra Vasco para o número 49526. Receba todos os dias notícias quentíssimas do Caldeirão de São Januário. Não perca tempo, envie agora a palavra Vasco para 49526 e seja o torcedor mais bem informado da parada.